A dor é uma experiência humana que todos nós, em algum momento da vida, tentamos evitar. Seja física ou emocional, nossa primeira reação diante dela é sempre fugir. Buscamos distrações, soluções rápidas, maneiras de suprimir o sofrimento, e isso se aplica tanto a dores físicas quanto às que afetam nossa mente e alma. Essa busca por alívio imediato, no entanto, pode nos impedir de perceber algo muito mais profundo. A dor, embora desconfortável, é uma oportunidade de crescimento e autoconhecimento. Carl Jung, um dos psicólogos mais influentes do século XX, sugeriu que não devemos fugir da dor, mas, ao contrário, devemos enfrentá-la. Em sua perspectiva, a dor não é apenas um sofrimento, mas uma chave para entendermos as partes de nós mesmos que estão ocultas, esperando para serem descobertas. Quando nos deparamos com a dor, seja em um relacionamento, em um fracasso ou na perda de algo valioso, nosso impulso inicial é o de afastá-la, minimizar seus efeitos, buscar um consolo rápido. É como se a dor fosse algo que não podemos suportar, algo que precisa ser erradicado o mais rápido possível. No entanto, ao evitá-la, muitas vezes nos afastamos também de um autoconhecimento profundo, que poderia trazer transformações significativas. Jung acreditava que a dor é um reflexo de algo mais profundo dentro de nossa psique, algo que não fomos capazes de reconhecer ou integrar. Para ele, a dor é um reflexo da nossa sombra, a parte da nossa personalidade que é reprimida e ignorada, mas que, inevitavelmente, se manifesta de maneiras que não podemos controlar. A sombra, como Jung descreve, é composta por todas as qualidades, impulsos e sentimentos que não aceitamos de nós mesmos. São aquelas partes da nossa personalidade que negamos, que não queremos ver ou lidar, porque elas nos incomodam ou nos envergonham. Muitas vezes, as características que consideramos como negativas, como a raiva, o medo ou a insegurança, fazem parte dessa sombra. A dor, então, se torna uma manifestação externa dessas partes ocultas, que surgem no momento em que não conseguimos mais ignorá-las. Ela se manifesta de diversas maneiras. Pode ser uma dor emocional ao perder algo ou alguém, pode ser a dor de um fracasso pessoal, ou até mesmo um mal-estar físico que não conseguimos compreender. Mas, na verdade, a dor nada mais é do que um reflexo da nossa psique inconsciente tentando nos chamar a atenção para algo que precisamos lidar. O inconsciente, segundo Jung, é uma parte de nossa psique que contém todas as memórias, sentimentos e desejos reprimidos, aqueles que evitamos ou não conseguimos processar. Muitas dessas memórias e sentimentos estão diretamente relacionados à dor que experimentamos ao longo da vida. Quando não conseguimos lidar com esses sentimentos, o inconsciente assume o controle, e a dor se torna uma das maneiras pelas quais ele tenta nos fazer perceber o que está sendo ignorado. Ao tentar fugir dessa dor, o que realmente fazemos é fugir de nós mesmos. E, ao fazer isso, estamos negando uma parte essencial da nossa experiência humana, uma parte que, quando aceita, pode nos levar a um maior entendimento sobre quem somos e o que realmente desejamos. Mas como podemos aprender a lidar com a dor de uma maneira construtiva? Como podemos aprender a olhar para ela sem a necessidade de afastá-la ou negá-la? Jung nos sugere que a chave está em não ver a dor como um inimigo, mas como um aliado, uma mensagem do nosso inconsciente. Quando nos permitimos sentir a dor, sem tentar afastá-la ou substituí-la por algo mais prazeroso, começamos a compreender o que ela realmente significa. Em vez de procurar soluções rápidas ou evitar o desconforto, começamos a nos perguntar: por que estou sentindo isso? O que essa dor está tentando me mostrar sobre mim mesmo? Isso não significa que devemos buscar ativamente a dor, mas sim aceitar que ela é uma parte natural da vida. E, mais importante ainda, aceitar que ela tem algo a nos ensinar. A dor emocional, por exemplo, pode surgir em um momento de perda, e essa perda pode nos forçar a reavaliar nossas prioridades e a maneira como nos relacionamos com o mundo. Ou, em um contexto mais profundo, a dor pode ser o reflexo de uma parte de nós mesmos que ainda não foi reconhecida, uma parte que estamos ignorando, mas que precisa ser aceita e integrada para que possamos crescer. Um dos maiores desafios que enfrentamos ao lidar com a dor é a tentação de fugir dela, de não querer enfrentar a realidade de nossos sentimentos mais profundos. Muitas vezes, o medo de confrontar a dor nos leva a adotar mecanismos de defesa, como a repressão, a negação ou até mesmo a projeção. A repressão acontece quando suprimimos nossos sentimentos, como se eles não existissem, mas esses sentimentos continuam a influenciar nossas ações de maneira invisível. A negação, por sua vez, é quando tentamos convencer a nós mesmos de que não estamos sentindo o que sentimos, ou que a dor não é real. A projeção, por sua vez, ocorre quando colocamos nossos próprios sentimentos indesejados nos outros,
como uma maneira de evitar lidar com eles diretamente. Esses mecanismos de defesa podem nos proporcionar um alívio temporário, mas, no final, eles apenas prolongam a dor. Fugir dela não faz com que ela desapareça. Ao contrário, a dor se acumula dentro de nós, esperando para ser reconhecida. A verdadeira cura começa quando conseguimos parar de fugir, quando decidimos encarar a dor de frente e procurar entender o que ela realmente significa. E, ao fazer isso, damos um passo fundamental em direção ao autoconhecimento, pois começamos a compreender as partes de nós mesmos que antes estavam ocultas. Quando olhamos para a dor sem medo e sem julgamento, começamos a perceber que ela é uma oportunidade de transformação. A dor nos força a questionar nossas crenças, nossos valores e nossas escolhas. Ela nos desafia a abandonar velhos padrões e a buscar novas formas de viver e de ser. Em vez de sermos vítimas da dor, podemos começar a vê-la como uma professora, que nos guia em direção ao nosso verdadeiro eu. A dor, ao ser confrontada, torna-se uma ferramenta poderosa de autotransformação, uma oportunidade de nos tornarmos mais autênticos e mais inteiros. A dor também nos ensina algo fundamental sobre a natureza da vida. Ela é efêmera, passageira, e está sempre em movimento. O sofrimento que sentimos hoje pode não durar para sempre, mas, se decidirmos aprender com ele, ele pode nos ajudar a crescer e a nos tornarmos mais sábios. Encarar a dor é, na verdade, um convite para a liberdade. Quando finalmente aceitamos que a dor faz parte de nossa jornada, deixamos de ser escravizados por ela e começamos a viver uma vida mais plena e mais consciente. A lição de Jung é clara: a dor, se for enfrentada, tem o poder de nos transformar. Não é algo a ser temido, mas algo a ser compreendido. Quando aprendemos a ouvir o que a dor tem a nos dizer, podemos iniciar um processo de autodescoberta profundo, que nos leva a uma maior compreensão de quem realmente somos. E, ao fazer isso, podemos viver de forma mais verdadeira, mais conectada e mais livre. Em algum momento da vida, todos nós já tentamos escapar da dor. A sociedade em que vivemos nos ensina desde cedo a buscar prazer e evitar o sofrimento. É como se o único objetivo válido fosse a felicidade constante, uma felicidade que nos faz ignorar a dor como se fosse algo desnecessário, algo a ser descartado. Mas, como veremos, essa busca incessante pela fuga da dor pode ser mais prejudicial do que imaginamos. Quando nos dedicamos a evitar a dor, acabamos criando uma prisão emocional, uma prisão onde não conseguimos viver plenamente. A dor, que poderia ser um portal para o autoconhecimento, torna-se então um inimigo a ser combatido, e isso nos afasta de nossa própria verdade. Quando falamos de fuga da dor, estamos falando de um mecanismo profundo que afeta cada parte de nossas vidas. Desde as pequenas distrações cotidianas até as grandes escolhas que fazemos, estamos constantemente sendo guiados pela vontade de evitar o desconforto. As redes sociais, o consumismo, os vícios e até mesmo as relações de dependência emocional são formas através das quais tentamos encontrar alívio temporário para a dor. Mas, ao fazer isso, estamos apenas substituindo uma dor por outra, uma dor mais profunda que se manifesta de forma sutis, mas que nos impede de encontrar verdadeira paz interior. A busca pelo prazer imediato é uma das principais formas de fuga. Vivemos em uma cultura onde o consumo e o entretenimento são as formas preferidas de escapar das dificuldades emocionais. Em vez de enfrentarmos nossos sentimentos, optamos por nos distrair. Isso é especialmente evidente no uso das redes sociais, onde muitas vezes procuramos a validação externa como uma forma de nos sentir melhor momentaneamente. O número de curtidas, os comentários elogiosos e a constante comparação com a vida aparentemente perfeita de outros se tornam uma forma de alívio para a dor que carregamos. No entanto, essa validação externa é superficial, e sua eficácia é temporária. No fundo, o que estamos realmente evitando é confrontar a nossa própria dor e a nossa verdade interna. Essa busca por prazer imediato não se limita às redes sociais ou ao consumo desenfreado. Também se manifesta na maneira como lidamos com nossos próprios sentimentos e emoções. A sociedade nos ensina a reprimir o que sentimos, a não demonstrar vulnerabilidade. Quando estamos tristes ou frustrados, a primeira reação é nos distrairmos com algo que nos faça sentir melhor. Seja com comida, bebida, compras ou qualquer outra forma de escapismo, tentamos fugir da dor emocional. E, enquanto isso, a dor continua a se acumular em nosso interior, tornando-se mais difícil de lidar à medida que o tempo passa. A dor emocional, muitas vezes, é ignorada ou suprimida, e a mente humana desenvolve defesas naturais para lidar com ela. Mas essas defesas, como a negação ou a repressão, acabam se tornando obstáculos para o crescimento. Por exemplo,
A negação nos faz acreditar que estamos bem, mesmo quando sabemos que estamos sofrendo. Rejeitamos a ideia de que a dor pode ter algo a nos ensinar, e preferimos fingir que ela não existe. Mas, ao fazer isso, estamos apenas adiando o inevitável, criando uma falsa sensação de segurança que acaba sendo ainda mais prejudicial. A repressão, por outro lado, faz com que suprimamos nossos sentimentos sem sequer perceber, como se eles fossem algo indesejado e inconveniente. Mas, como Jung nos lembra, a dor reprimida não desaparece. Ela simplesmente se manifesta de outras maneiras, muitas vezes de forma ainda mais intensa e difícil de controlar. Há também a projeção, um mecanismo de defesa muito comum, onde projetamos em outras pessoas os nossos próprios sentimentos indesejados. Em vez de lidarmos com nossa dor interna, preferimos culpar os outros por nossas frustrações. Se alguém nos machuca ou nos rejeita, nossa reação imediata pode ser projetar nossa dor na outra pessoa, culpando-a por nosso sofrimento. Isso nos dá uma sensação de controle momentânea, mas não resolve o problema. Em vez de confrontar nossa dor, transferimos a responsabilidade para os outros, perpetuando o ciclo de sofrimento. Essa fuga da dor, embora pareça uma solução confortável a princípio, acaba se tornando uma armadilha. O problema é que, quanto mais tentamos fugir, mais a dor se intensifica. Ignorar ou reprimir a dor não faz com que ela desapareça. Pelo contrário, ela se acumula e se manifesta de maneiras cada vez mais perturbadoras. E, ao tentar escapar dela, deixamos de viver nossa vida de forma autêntica, sempre buscando soluções rápidas e temporárias, em vez de nos permitirmos uma experiência mais profunda e enriquecedora. A busca incessante por alívio imediato pode ter consequências significativas em várias áreas de nossa vida. No campo emocional, por exemplo, ela pode prejudicar nossos relacionamentos. Quando evitamos confrontar nossas próprias emoções, acabamos nos tornando distantes das pessoas ao nosso redor, incapazes de formar conexões genuínas. A falta de vulnerabilidade cria barreiras que nos impedem de sermos verdadeiramente íntimos e autênticos com os outros. Além disso, essa fuga também pode afetar nossa saúde mental. Ao mantermos a dor reprimida e não tratada, corremos o risco de desenvolver transtornos emocionais mais profundos, como ansiedade e depressão. O medo constante de enfrentar nossas sombras cria um ciclo vicioso que nos aprisiona em um estado de sofrimento contínuo. No campo profissional, a fuga da dor também pode ter efeitos prejudiciais. Muitos de nós evitamos confrontar nossos fracassos, medos e inseguranças, optando por manter uma fachada de perfeição ou sucesso. Isso pode nos levar a escolhas profissionais baseadas em uma falsa ideia de segurança, em vez de nos alinharmos com o que realmente queremos e precisamos. Fugir da dor nos impede de nos desenvolvermos de maneira plena e autêntica, seja em nossas carreiras, nossos relacionamentos ou nossa própria vida pessoal. Mas o que acontece quando finalmente decidimos parar de fugir? Quando paramos de buscar alívio imediato e nos permitimos enfrentar nossa dor, começamos a perceber que ela não é o monstro que imaginávamos. A dor, em vez de nos destruir, tem o poder de nos transformar. Quando paramos de correr dela, começamos a entender o que ela realmente significa. E, ao fazer isso, podemos começar a curar as feridas emocionais que, até então, estavam sendo ignoradas e reprimidas. Ao nos permitirmos sentir a dor, sem medo ou julgamento, damos espaço para a cura e a transformação. No fundo, a fuga da dor é uma tentativa de controlar algo que está além do nosso controle. A dor é inevitável, faz parte da experiência humana. Mas, ao aceitá-la como parte do processo de crescimento, podemos transcender essa fuga constante e começar a viver de maneira mais plena, mais autêntica e mais conectada com nós mesmos. A dor não é nossa inimiga, mas nossa professora. E, ao enfrentá-la, abrimos as portas para um novo ciclo de autodescoberta e evolução. Chega um momento na vida em que não podemos mais ignorar o que está dentro de nós. A dor, que antes era algo a ser evitado a todo custo, se torna o catalisador de uma profunda transformação. Ao longo dos 2 capítulos anteriores, discutimos como a fuga da dor nos aprisiona e nos impede de viver autenticamente, mas agora, ao enfrentarmos a dor de frente, começamos a descobrir um caminho para a verdadeira transformação. Encarar a dor e a verdade é o primeiro passo para a individuação, o processo que Jung descreve como a integração de todos os aspectos da psique, incluindo nossa sombra, nossa luz e tudo o que está no meio. A dor, então, não é mais vista como um inimigo, mas como uma aliada. Ela nos revela algo que está além da superfície, algo profundo que nos chama a olhar para dentro e a explorar quem realmente somos. Quando enfrentamos nossas dificuldades com coragem,
começamos a entender que a dor não é o fim, mas um novo começo. É como se, ao atravessar o fogo da dor, saíssemos do outro lado mais fortes, mais inteiros e mais conectados com nossa verdadeira essência. Esse processo de enfrentar a dor não é fácil. A verdade, muitas vezes, é dolorosa e desconfortável. Quando começamos a encarar o que está realmente em nosso interior, as máscaras caem, e nos vemos sem as defesas que construímos ao longo dos anos. A sombra, que antes era algo invisível e reprimido, se torna visível, e agora precisamos lidar com ela. Jung acreditava que a individuação, ou o processo de se tornar quem somos de fato, só é possível quando decidimos olhar para as partes de nós mesmos que negamos ou evitamos. Encarar a dor é, portanto, um ato de coragem, mas também de amor próprio, pois é através dessa aceitação que conseguimos nos libertar daquilo que nos impede de viver de forma plena. A dor nos força a questionar nossas crenças e a revisar os padrões que seguimos por toda a vida. Quando nos confrontamos com ela, somos desafiados a reconsiderar nossas escolhas, nossas prioridades e o que realmente importa. Por muito tempo, podemos ter acreditado que a felicidade era algo a ser conquistado, algo a ser alcançado através de sucesso, reconhecimento ou posses materiais. Mas ao enfrentarmos a dor, descobrimos que a verdadeira felicidade não está fora de nós, mas dentro, na aceitação de nossa própria verdade. Esse é o ponto de virada. Quando paramos de ver a dor como algo a ser temido e começamos a vê-la como um convite à mudança, a nossa vida se transforma. O processo de individuação não é linear nem fácil. Ele exige que confrontemos nossas sombras, que façamos as pazes com nossos medos, inseguranças e fracassos. Mas é nesse processo que encontramos a nossa verdadeira força, uma força que não vem da perfeição, mas da aceitação de nossas imperfeições. Enfrentar a verdade e a dor também significa que não podemos mais viver uma vida de superficialidade. Não podemos mais nos esconder atrás de máscaras ou personagens que criamos para agradar aos outros. A partir do momento em que decidimos ser honestos conosco mesmos, nossas relações também se tornam mais profundas e autênticas. Já não buscamos aprovação ou validação externa, pois agora entendemos que a verdadeira aprovação vem de dentro. Ao longo desse processo, passamos a nos conectar com as pessoas de uma maneira mais genuína, sem o medo de mostrar quem realmente somos. Quando olhamos para a dor de frente, percebemos que ela tem muito a nos ensinar. Cada experiência dolorosa carrega consigo uma lição valiosa, uma oportunidade de crescer e evoluir. A dor não é apenas uma consequência negativa, mas um sinal de que algo dentro de nós precisa ser transformado. Se nos permitirmos aprender com ela, podemos usar a dor como um trampolim para uma vida mais rica e significativa. Ao invés de sucumbir ao sofrimento, podemos usá-lo como uma ferramenta de autotransformação. Esse processo de autotransformação, embora desafiador, é profundamente libertador. Ele nos permite deixar para trás as versões mais limitadas de nós mesmos e abraçar uma vida mais autêntica. Ao longo da jornada, passamos a perceber que não somos definidos apenas pelas nossas dores, mas pelas escolhas que fazemos diante delas. Ao nos permitirmos sentir e enfrentar a dor, podemos começar a moldar uma nova versão de nós mesmos, uma versão mais integrada, mais completa e mais alinhada com o nosso verdadeiro propósito. Além disso, enfrentar a dor nos ajuda a compreender melhor a nós mesmos e aos outros. Ao passarmos por nossos próprios processos de sofrimento, desenvolvemos uma maior empatia pelas dificuldades que os outros enfrentam. Não somos mais rápidos em julgar ou criticar, pois agora reconhecemos que todos nós, em algum nível, carregamos nossas próprias dores. Isso nos torna mais compreensivos e mais humanos, criando um espaço onde podemos nos apoiar mutuamente em nossas jornadas de autoconhecimento. No entanto, enfrentar a dor e a verdade não significa que a dor desaparece completamente. O processo de individuação é contínuo e exige um compromisso constante com a autoexploração e o autoconhecimento. O que realmente muda é a nossa relação com a dor. Em vez de fugirmos dela, passamos a abraçá-la como uma parte integrante de nossa jornada. A dor se torna uma aliada, uma amiga que nos guia no caminho da autotransformação. Ao olharmos para nossa dor, percebemos que ela nos conecta com a nossa humanidade. Todos nós passamos por momentos de sofrimento, mas é através dessa experiência compartilhada que podemos nos tornar mais fortes e mais compassivos. Jung nos ensina que a dor não é algo a ser evitado, mas algo a ser integrado. A verdadeira cura vem quando aceitamos a dor como parte de nossa jornada e nos permitimos crescer com ela. Este processo de enfrentar a dor e a verdade é o que nos torna humanos. Ele nos permite ver além das superfícies,
além das máscaras que usamos para nos proteger do mundo. Ao nos permitirmos ser vulneráveis e autênticos, encontramos uma liberdade que não vem da ausência de dor, mas da aceitação da dor como uma parte inevitável e necessária da vida. Quando finalmente abraçamos a nossa verdade, somos capazes de viver de forma plena, de nos conectar com os outros de maneira genuína e de viver com um propósito mais profundo. No fim, o que Jung nos ensina é que a dor, longe de ser nossa inimiga, é uma porta de entrada para a nossa verdadeira identidade. Ao enfrentá-la com coragem e honestidade, encontramos o caminho para a nossa verdadeira liberdade, uma liberdade que só pode ser alcançada quando nos permitimos ser completamente quem somos, sem medo, sem máscaras e sem a necessidade de fugir de nossa própria verdade. Chegamos ao ponto crucial de nossa jornada, um momento em que precisamos decidir se queremos continuar vivendo à sombra de nossas dores ou se estamos prontos para abraçar nossa verdade e seguir o caminho da autotransformação. O enfrentamento da dor, que discutimos ao longo dos capítulos anteriores, é apenas o primeiro passo. A verdadeira transformação acontece quando tomamos a decisão consciente de viver com a nossa verdade, integrando as lições que a dor nos trouxe e fazendo delas a base para uma nova forma de viver. Esse é o caminho da autotransformação, um caminho que exige coragem, autocompaixão e, acima de tudo, comprometimento com o processo de se tornar quem realmente somos. Viver com a verdade não significa que todas as dificuldades desaparecerão. Não se trata de uma vida sem dor ou sofrimento, mas de uma vida em que a dor não tem o poder de nos dominar. Quando vivemos com a nossa verdade, começamos a compreender que a dor é parte da jornada humana, e, em vez de evitá-la, aprendemos a integrá-la de maneira saudável. A verdade que enfrentamos não é mais um fardo a ser carregado, mas uma força libertadora que nos ajuda a encontrar o caminho para a autenticidade. A dor, como vimos antes, é uma das formas mais poderosas de nos conectarmos com nossa verdade. Ao longo de nossa vida, temos a tendência de esconder nossas emoções, medos e inseguranças, tentando manter uma imagem de perfeição diante dos outros. Mas, à medida que nos permitimos enfrentar a dor, começamos a perceber que essa perfeição é uma ilusão. A verdadeira autenticidade vem quando aceitamos nossas imperfeições e abraçamos a dor como parte do processo de crescimento. A dor, em vez de ser uma punição, torna-se um sinal de que estamos vivos, que estamos experimentando o mundo de forma profunda e que estamos dispostos a aprender com cada experiência. O processo de autotransformação é, portanto, um caminho de aceitação. Aceitar a dor, aceitar nossas fraquezas, aceitar nossos erros e, acima de tudo, aceitar a nossa vulnerabilidade. Muitas vezes, tentamos evitar a dor porque ela nos expõe, nos coloca em uma posição de fragilidade. Mas é nessa fragilidade que reside a nossa maior força. Ao aceitar nossa vulnerabilidade, criamos um espaço onde podemos nos conectar com os outros de maneira verdadeira, sem medo de ser julgados ou rejeitados. Quando permitimos que os outros vejam nossa dor, mostramos a nossa humanidade e, nesse processo, nos tornamos mais autênticos e mais capazes de nos conectar com o mundo. Viver com a verdade também significa viver com intenção. A maioria de nós vive de maneira reativa, respondendo aos acontecimentos do dia a dia sem uma direção clara. Muitas vezes, nos deixamos levar pelas expectativas dos outros ou pelas exigências da sociedade, sem parar para refletir sobre o que realmente queremos para nossas vidas. Mas quando começamos a viver com a nossa verdade, fazemos uma escolha consciente de seguir o caminho que ressoa com nosso ser mais profundo. Essa escolha pode ser desafiadora, pois muitas vezes ela nos leva a questionar crenças que carregamos há anos, a abandonar velhos padrões e a tomar decisões difíceis. Mas é nesse momento de escolha que começamos a viver de forma autêntica, alinhados com quem realmente somos. Esse processo de viver com a verdade não é algo que acontece de uma hora para outra. É uma prática diária, um compromisso constante com a nossa evolução. Ao acordarmos todos os dias, precisamos nos perguntar: estou vivendo de acordo com a minha verdade? Essa pergunta pode parecer simples, mas sua resposta tem o poder de transformar nossa vida. Quando fazemos essa pergunta com honestidade, começamos a perceber onde estamos vivendo em desacordo com nós mesmos. Pode ser que estejamos em um trabalho que não nos preenche, em um relacionamento que não nos nutre, ou até mesmo em uma situação em que estamos nos negando a enfrentar uma dor emocional. Quando começamos a nos perguntar essa questão todos os dias, começamos a tomar decisões mais conscientes, mais alinhadas com o nosso propósito e com as nossas necessidades emocionais e espirituais. Uma parte importante do processo de viver com a verdade é aprender a estabelecer limites saudáveis. Muitas vezes, nos permitimos ser sobrecarregados pelas expectativas dos outros, seja no trabalho,
em nossos relacionamentos ou até mesmo nas nossas próprias exigências. Mas viver com a nossa verdade significa aprender a dizer não quando necessário, a priorizar o que é importante para nós e a proteger nossa energia emocional. Estabelecer limites saudáveis é uma forma de autocompaixão, de reconhecer que temos o direito de viver de acordo com nossos próprios valores e não de acordo com o que os outros esperam de nós. Além disso, viver com a verdade também exige que nos reconectemos com nossa intuição. Durante muito tempo, fomos ensinados a valorizar a razão e a lógica acima de tudo, mas a intuição é uma força poderosa que reside em cada um de nós. Ela nos guia em momentos de incerteza, nos ajuda a tomar decisões quando a lógica não é suficiente e nos conecta com o nosso ser mais profundo. Quando vivemos com a nossa verdade, começamos a confiar mais em nossa intuição, a ouvir a sabedoria interna que nos orienta. Muitas vezes, a verdade que buscamos está escondida dentro de nós, e é a intuição que nos permite acessá-la. A dor, como discutido anteriormente, é uma parte inevitável da vida, mas quando começamos a viver com a nossa verdade, a dor se torna mais fácil de lidar. Em vez de fugir dela, aprendemos a abraçá-la, a entendê-la e a usá-la como um guia. Cada momento de sofrimento nos oferece uma oportunidade de crescimento, de questionamento e de transformação. Quando decidimos viver com a nossa verdade, estamos aceitando que a dor fará parte de nossa jornada, mas que ela não precisa nos paralisar. Em vez disso, ela nos impulsiona para frente, nos ensina a ser mais resilientes e nos fortalece. Essa aceitação da dor e da verdade nos leva a um lugar de paz interna, onde não dependemos mais da validação externa para nos sentirmos completos. Ao viver com a nossa verdade, passamos a entender que somos suficientes do jeito que somos. Não precisamos nos esconder atrás de máscaras ou buscar validação em lugares externos. A verdadeira paz vem de dentro, da aceitação de quem somos e da coragem de viver de acordo com isso. Quando estamos alinhados com nossa verdade, podemos viver de forma plena, sem medo, sem arrependimentos e sem as amarras da insegurança. Em última análise, o caminho da autotransformação é um caminho de liberdade. Ao vivermos com a nossa verdade, nos libertamos das limitações que nos impusemos ao longo da vida. Nos libertamos do medo de ser quem realmente somos e da necessidade de agradar os outros. Vivemos com autenticidade, nos conectamos com nossa essência e nos tornamos mais fortes, mais plenos e mais realizados. A dor, que antes era um fardo, se torna uma ferramenta de transformação, nos ajudando a encontrar nosso verdadeiro eu e a viver de acordo com ele. A verdade nos liberta, e, ao vivermos com ela, encontramos a verdadeira paz e felicidade.